Sim, gente, aconteceu bastante, não foi pouco. Mas assim, o que eu tirei de tudo isso? Como mais um ponto para eu mostrar que eu era capaz, né? Porque desde o primeiro dia de graduação eu sofri, né, racismo. Não vejo como dei risada agora, mas não numa questão de concordando, né? Mas sim de indignação, porque no meu mundo as pessoas elas não tinham cor. Era, como eu já disse, eram pessoas normais e que estavam ali todo mundo se dedicando por um objetivo, não é? Então, assim, tudo que aconteceu comigo na graduação, na faculdade, eu tirei assim como um ponto para vou mostrar que mesmo você tentando, não querendo, não colaborando, eu vou mostrar para você que eu vou conseguir sim me graduar, que eu vou conseguir sim me formar, e foi daí que eu tirei, né, as forças para poder vencer. Então, a partir daquele momento, eu já estava, né, tendo a minha identidade racial revelada, né, que sim, sou negra, sim, esse é meu cabelo, sim, sou mãe, sim, vou permanecer aqui até eu me graduar, sim. E aí é onde eu começo a entrar as dificuldades natural como mulher. Porque eu moro em Ferraz de Vasconcelos e eu estudava na Vila Mariana. É muito longe. É 1h40, 1h50 para chegar até lá. Condução, lógico, transporte público. É a única forma de se chegar lá em 1h40, porque de carro inviável. E não faz sentido ir de carro até a Zona Sul para poder todos os dias, né, fazer as aulas e voltar. Não fazia sentido. Não fazia sentido mesmo. Só que assim, a arquitetura em si, você tem que fazer o curso, você tem que estudar, tem que ir lá para as aulas. Eu não me lembro de faltar diversas vezes na faculdade. Eu realmente pouco faltava. Sabia que isso poderia impactar na continuação da bolsa, mesmo sendo FIES. Então, desde aquele primeiro momento, já sabendo, eu já não faltava. E na realidade, eu não faltava mesmo porque eu gostava. Sempre gostei de ir pra faculdade. Como eu disse, eu sempre gostei muito de aprender. E, enfim. É. Então, começaram a surgir as dificuldades. Por quê? Porque eu tinha o Marcos e a Rebeca. Estava casada naquele momento. E eu tinha minhas obrigações dentro de casa e tinha meus deveres da faculdade, que não se limitavam aos finais de semana. Aos finais de semana eu tinha que estudar o triplo. Por quê? Porque eu não conseguia estudar na semana, eu não conseguia me dedicar exclusivamente para a faculdade, e nos finais de semana eu tinha trabalho da faculdade para fazer. Então, assim, cansei. Foram inúmeras vezes em que eu passei os domingos no Centro Cultural de São Paulo, da Vergueiro. Cansei de estar lá, assim, literalmente, de chegar às 10, chegar às 11 e sair de lá às 6 horas da tarde por conta dos trabalhos da faculdade, que muitos em grupo e, enfim, não tinham o que fazer. Então, ali era o ponto de encontro mesmo. E aí foram onde começaram a surgir, né, as dificuldades, porque com os dois filhos, a casa, a graduação, naquele momento eu não estava trabalhando, algumas coisas começaram a impactar no meu relacionamento. E dessas coisas, a faculdade foi um fator assim meio que determinante para permanecer. E em 2019, né, já estava para me graduar, foi onde nós nos separamos. Estamos separados, porém em processo de divórcio. E eu tive naquele momento um divisor de águas. Por quê? Até 2018 eu conseguia ter o financiamento do FIES. A partir daquele momento, só se fosse para a Uni, porque eu não teria como pagar, lógico. E a história do ProUni, eu vou, não sei, eu acho que eu prefiro fazer um texto, porque ela é muito extensa.
né? E aí, não sei, eu acho que vale a pena um adendo, enfim. Mas a questão do ProUni era só se eu tivesse o ProUni mesmo para continuar na faculdade, porque já tinha encerrado o meu financiamento. Imagina eu chegando na faculdade no meio de 2018, recebendo essa. Aliás, no início de 2018, recebendo essa linda notícia que em 2019, que era o último ano de faculdade, eu não teria o financiamento do FIES. Então eu teria que literalmente lutar. Mas até o momento eu estava casada, então o combinado foi: a gente vai ter o dinheiro, porque, né, vamos nos apertar daqui e dali, a gente vai conseguir pagar um ano passa rápido. Fim, não foi o que aconteceu em 2019. Mas aí, assim, eu tive um baque, né? Falei, bom, o que eu vou fazer da minha vida agora, nesse momento? Como é que eu vou concluir essa faculdade? E aí, com o contato de uns colegas, no caso o Renan, me auxiliou bastante nisso. Ele me explicou como é que eu conseguiria o ProUni. Eu teria que me inscrever na faculdade em um outro curso que não fosse arquitetura, porque eu não teria jeito mesmo de ter a bolsa. E seriam nas vagas remanescentes, porque nas vagas remanescentes só pede uma inscrição, só pede uma nota do Enem. E ela não precisava ser do ano anterior, poderia ser de qualquer um. E aí eu me inscrevi nas vagas remanescentes para numa outra universidade para cursar imobiliária, mercado imobiliário, uma coisa assim. E naquele momento eu conseguiria, depois de um dia, pedir a transferência para arquitetura e o ProUni financiaria. E foi o que aconteceu. Graças a Deus, é como eu disse no início do vídeo, se é aquilo que você quer, sim, só se dedicar, joga isso pro universo que ele vai tratar de te retribuir de alguma forma. Foi isso que eu fiz. Consegui, né, o ProUni para financiar esse último ano de faculdade em 2019. Porém, eu precisava ter um estágio, né? E o estágio ele aconteceu antes mesmo, antes até de eu fazer a inscrição no vagas remanescentes do ProUni. Em janeiro de 2019, meu pai levou um currículo meu para uma amiga dele que trabalha na prefeitura, e uma mulher negra, é importante eu falar. Eu acredito que naquele momento foi o momento em que eu mais agradeci por ser uma mulher negra nessa sociedade, porque eu acredito que ela teve uma identidade com a minha situação, porque foi automático. Ela recebeu o currículo da mão do meu pai, ela já começou a ver como é que ela conseguiria o estágio, e ela conseguiu o estágio, e só depois ela me conheceu. Ela não me conhecia pessoalmente. E nós marcamos, né, de eu ir na prefeitura, porque eu fiz o estágio na prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, super perto de casa. Eu não tive problema de locomoção, porque eu já tinha o problema de ir para a faculdade, que era muito longe, na Vila Mariana. Então, graças, né, a Deus, sim, graças a Deus, porque assim, eu só deixei da religião cristã, de estar inseridas em igrejas, enfim, mas eu creio muito em Deus, indiferente de qualquer coisa, creio muito em Deus. E naquele momento, né, graças a Deus, deu tudo certo, e aí nós nos encontramos, e foi automático, né? Ela falando pra mim primeiro: nossa, você é muito linda. Eu adoro receber esse tipo de elogio, mas enfim. E ela falou: negra, né? Olha, por quê? Foi automático, né? Eu acredito que ela tem olhado assim: poxa, quase não tem estagiário negro de arquitetura por aqui, né? Quase não vi. Então, eu tive essa honra de ser uma mulher negra que me contratou, que se identificou com a minha história, porque meu pai contou tudo pra ela, né? E ela se identificou mesmo. E o setor que eu trabalhei, assim, foram pessoas maravilhosas. Realmente foi ali onde eu percebi que aquela graduação era pra mim,
que era assim para eu ter feito arquitetura, que ia dar certo, que de alguma forma as coisas iriam acontecer desde que eu fosse uma pessoa determinada, né? Assim, não vou desistir. Eu acho que só o fato de não desistir já fez com que muita coisa acontecesse. E eu consegui o estágio em fevereiro de 2019 e em março eu consegui a bolsa do ProUni. E assim, consegui me graduar porque as pessoas de onde eu trabalhava me ajudaram assim inúmeras vezes. Por eu ter o Marcos e a Rebeca na escola, né? E estavam na escola, isso é importante dizer também, porque sem escola, uma mulher ela não consegue trabalhar, ela não consegue estudar. Sem o apoio da escola, sem o apoio da comunidade, uma mulher ela não vai conseguir se locomover dentro da sociedade, ela não vai, né? Então, assim, para eu ir pro estágio, a Rebeca e o Marcos estavam na escola. Para eu poder ir para a graduação, meu pai ficava aqui com eles. Só que daí tinha outra parte, né? Eu chegava do estágio, porque eu fazia estágio no período da manhã, eu chegava do estágio e eu deixava a casa arrumada, a comida deles pronta para eu poder ir para a faculdade. Então eu estudava arquitetura de madrugada, né? Quando eu chegava da faculdade 11h20, 11h40, jantava e começava ali. Agora é meu momento de estudar, de colocar em prática. E foi assim que eu consegui me graduar, né? O último ano de faculdade ele foi muito puxado, porque o fato de não ter o pai do Marcos e da Rebeca aqui em casa, que ele ajudava muito, acabou impactando muito a minha vida. Isso é um fato, eu não tenho como negar isso. Mas tive meu pai, né, para poder me ajudar. Hoje eu vim cuidar do seu coração. Meu girassol gira, menina. Meu girassol vai girar tão linda. Hoje eu vim cuidar do seu coração. Te amo.